Oi, alunos! Vamos então para mais uma aula. Hoje a aula é sobre substantivos, tá? É bem fácil, bem interessante essa matéria. Só tem alguns detalhezinhos que ela é mais de decorar algumas questões do que de entender regra, tá? Essa é uma parte um pouquinho mais chata, mas ao mesmo tempo tem umas curiosidades ali que eu, pelo menos, acho interessantes, tá? Vamos primeiramente ao conceito de o que é um substantivo. Substantivos são coisas, seres ou sentimentos, tá? Normalmente o meu substantivo ele vai ter um artigo na frente, um o ou um a. Então, se eu conseguir colocar um artigo na frente, eu sei que é um substantivo, ele tá denominado, tá? Tá determinado. Por exemplo, menino. Menino é substantivo? Eu consigo dizer o menino? Sim, né? Então, ele é um substantivo, tá? Caneta. Caneta é um objeto. É substantivo? Eu digo a caneta. Coloco o artigo na frente, então é um substantivo, tá? Sentimentos, raiva, a raiva. Coloco o artigo na frente, então é um substantivo. Quanto à classificação destes substantivos, queridos, os meus substantivos eles podem ser concretos, quando eles trazem uma coisa concreta que eu consigo imaginar, que eu consigo dar forma, tá? Então, animais, coisas, tudo que eu consigo visualizar. Não precisa ser real. Então, se eu disser assim, a fada é concreto? Eu consigo imaginar uma fada, mesmo que ela não exista, é concreto porque eu consigo visualizar ela, tá? O homem, a cadeira, tudo isso eu consigo imaginar. Então, são substantivos concretos, tá? Bom, gente, substantivos, então, abstratos, tá? É o oposto de concreto, né? É aquilo que eu não consigo visualizar. Então, são as emoções, os sentimentos, qualidades, tá? Por exemplo, saudade. Se eu perguntar como é a saudade, qual é o formato da saudade? Não tem como imaginar, né, gente? Quadrado, redondo, não sei. É um sentimento, não tem forma, tá? Se eu não consigo visualizar, então é abstrato. Carinho, saúde, inteligência, profundidade. Eu consigo dizer a profundidade, então é substantivo, mas eu não consigo visualizar. Não é uma coisa, não é um ser, não é um objeto. Então é abstrato, tá? Próprio ou comum, gente. Substantivos próprios, tá? São os nomes. Nomes de pessoas, de lugares, de coisas, tá? Por exemplo, ali, Brasília, João, Totó. Não precisa ser um nome oficial de algum lugar, pode ser o nome de um pet, por exemplo, né? Português, ou português, tá? Comum, gente. O que é substantivo comum? São nomes, substantivos genéricos, tá? Por exemplo, cadeira. Todas as cadeiras são chamadas de cadeira, não uma cadeira específica. Então, é comum a todos os seres daquele grupo, todas as coisas daquele grupo, tá? Casa, todas as casas se chamam casa. Então, não tem um nome específico. Simples. Gente, simples ou composto, tá? Simples tem só uma palavra ou só um radical, né? Composto tem duas palavras ou dois radicais. Então, por exemplo, o moleque, a chuva, tá? Tem só uma palavra. Então, são substantivos simples. Compostos, pé de moleque. Tem pé e moleque juntos, tá? Na mesma palavra. Então, isso é um substantivo composto. Guarda-chuva ou guarda-chuva, substantivo composto. Coletivo. Gente, os coletivos são, né, aqueles termos que se referem a um grupo todo de uma determinada espécie, tá? Então, uma alcateia, um grupo de lobos, batalhão, um grupo de soldados, de militares e por aí vai. Tem as listas que vocês já devem ter estudado lá no ensino fundamental. Eu não vou trazer elas de novo para vocês, não vou cobrar isso de vocês agora, tá? Só pra gente relembrar mesmo. E aí, eu pedi aqui um exercício bem
simplesinho para vocês, né? Para classificar esses substantivos aqui. Como substantivo próprio ou comum, concreto ou abstrato e simples ou composto. Então, vamos lá. Amor, gente. Amor é substantivo comum, né? Não é próprio. Ele é abstrato, porque eu não consigo visualizar ele, né? É um sentimento. E é simples, porque só tem um radical, só uma palavra, né? Rapidez é comum, né? Abstrato, porque eu não consigo visualizar ele. E simples também, né? Tem só uma palavra. Círculo, comum. Concreto, porque eu consigo pedir para vocês imaginarem um círculo, vocês conseguem imaginar ele, né? Então, ele é concreto. E simples, porque tem uma palavra só. Deus. Deus é nome próprio, tá, gente? Então, é substantivo próprio. Concreto, porque eu consigo visualizar uma figura, né? Não sei como, cada um imagina do seu jeito, mas é possível visualizá-lo. E simples, porque tem só uma palavra. Gente, eu peço desculpas pelo barulho, mas tem gente ali no corredor, eu vou dar pausa aqui e volto depois que eles pararem de falar. Voltamos. Estávamos em Deus, né? Saudade. Saudade é comum, né? Abstrato, porque eu não consigo imaginar dar forma para a saudade, né? Um sentimento. E simples, porque tem só uma palavra, só um radical, né? Chuva, comum. Concreto, porque eu consigo ver a chuva, né, gente? E simples, porque tem só uma palavra também, só um radical. Criancinhas, comum, concreto, também, né? Consigo visualizar as crianças e simples. Cartão postal, comum, todos os cartões postais se chamam cartão postal. Concreto, porque eu consigo visualizá-lo, né? E composto, porque tem duas palavras, tá? Pescaria, comum, concreto e simples. Telefone também. Fusíveis, rei, são todas coisas, todos termos genéricos, né? Todos eu consigo visualizar. E simples, né? Porque é só uma palavra, tá? Agora, gente, eu vou dar sequência, já indo para nossa próxima aula, tá? Então, acompanhem aí, deem pausa se vocês não estão com a próxima aula em mãos. E vamos para esta aulinha aqui sobre a flexão dos nossos substantivos, tá? Os substantivos, então, eles podem ser flexionados em gênero, tá? Masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo, tá? Vamos devagar agora, né? Começamos, então, com a flexão de gênero. Via de regra, gente, as palavras no masculino tem o no final e tem a no feminino, mas nem todas seguem essa regra. Por exemplo, líder, telefone, computador, tá? São palavras que não tem o e nem a para definir o gênero. Então, o que vai determinar é se a gente coloca o artigo o na frente da palavra para o masculino e se a gente coloca o artigo a na frente para o feminino, tá? Ó, o pato, o homem, o computador, o líder, o telefone. Todos eu consegui colocar o na frente, são todos masculinos. A pata, a mulher, a pessoa, a criança, todos eu coloquei a na frente, então é feminino. Estes substantivos que têm uma forma para o feminino e uma para o masculino são classificados como substantivos biformes. Por quê? Biforme, significa dois, forma, tem duas formas, tá? Enfim. Gente, nós temos a regra geral, né, que troca-se, então, para passar do masculino para o feminino, o por a, né? Regra geral, a maioria das palavras segue ela. Garoto, garota, tá? Tirei o o do final, coloquei o a.
Agora, tem alguns substantivos masculinos que não terminam em o. Então, a gente vai ter regras diferentes, tá? Por exemplo, aqui, ó, substantivos terminados em es. Por exemplo, o português. Quando eu coloco no feminino, eu vou adicionar a português, portuguesa, tá? O português, a portuguesa. Substantivos terminados em ão, tá? Há 3 formas de fazer o nosso feminino, colocando oa, a ou ona depois. Aí me questionaram assim, no privado, né? Pastora, como é que eu vou saber quando eu uso um e quando eu uso outro? Já que tem 3 formas, né? A gente tem que conhecer a palavra, tá? Não tem uma regra, vai da etimologia da minha palavra, ou seja, da origem dela, tá? Então, não tem uma regra que vai me dizer qual deles eu vou escolher. Eu tenho que saber mesmo. Por isso, é importante ter bastante leitura, tá, gente? Então, quando é que eu vou trocar o ão por oa? Botei um exemplo aqui, leão, leoa. Trocar ão por ã, campeão, campeã. Trocar ão por ona, solteirão, solteirona, tá? Tem essas 3 formas, quando eu uso um ou outro, aí vai da bagagem que vocês têm. Gente, da minha parte, eu nunca vou cobrar nada de vocês que eu não tenha colocado no material de aula, tá? Então, ou vai estar no conteúdo, ou vai estar no mínimo num dos exercícios que foi corrigido. Nada além disso vai ser cobrado de vocês, tá? Algumas exceções aqui, gente, ó. Barão fica baronesa. Ladrão fica ladra. Sultão, sultana, tá? Substantivos terminados em or. Acrescenta-se a ao masculino. Por exemplo, aqui, doutor, doutora. Troca-se or por tris, gente. Imperador, imperatriz, tá? Substantivos com feminino em esa, essa ou isa. Cônsul, consuleza. Abade, abadesa. Poeta, poetisa. Tem que decorar, gente. Eu lamento, tá? Vocês precisam saber isso de cor. Substantivos que formam o feminino trocando o e por a. Gente, elefante, o feminino é elefanta. Não é elefoa, como falam por aí. Eu já vi gente dizendo, tá? Elefanta. Ou aliar. Aliar é uma forma correta também do feminino de elefante, tá? Substantivos que têm radicais diferentes no masculino e no feminino. Homem, mulher, boi, vaca. Então, algumas palavras, elas vão ter uma palavra para o masculino e uma palavra para o feminino. Bem diferentes, tá? Radicais diferentes. Radical é a parte que nunca muda na minha palavra, tá? Substantivos que formam o feminino de maneira especial. Ou seja, não seguem nenhuma das regras, tá? Czar, gente. Feminino é czarina. Não se enquadra em nenhuma das regrinhas que a gente acabou de ver. Réu. O réu, a ré. Tá? Isso aqui também. Felizmente, decorar, gente. Não tem jeito. Estes, gente, eram os substantivos biformes, que tinham 2 formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Agora, nós temos os uniformes. Uma forma só, tá? Tanto para o masculino quanto para o feminino. Aí nós temos 3 tipos de substantivos uniformes: epicenos, sobrecomuns e comuns de 2 gêneros, tá? Substantivo epiceno, gente, normalmente são utilizados para nomear o quê? Animais, tá? É aqueles que a gente vai colocar macho ou fêmea no final. Por exemplo, tatu. Tatu macho, tatu fêmea. Jacaré, jacaré macho, jacaré fêmea, tá? Podem ver, ó. O jacaré macho, o jacaré fêmea, tá? Sobrecomuns, gente. Sobrecomum é quando eu tenho só um gênero, tá? Então, por exemplo, a criança.
a criança pode ser um menino ou uma menina, mas vai estar sempre no feminino. Testemunha sempre vai ser a testemunha, seja homem ou mulher. Vítima sempre vai ser a vítima, homem ou mulher também. Cônjuge pode ser o marido ou a esposa, é o cônjuge. O gênio, o ídolo, o indivíduo, tá? Todos eles sempre vão ter o seu gênero fixo, independente de a quem se refiram. Comuns de dois gêneros. Gente, comum de dois gêneros é quando eu tenho tanto o masculino quanto o feminino, tá? Então, aqui, ó, o astronauta, a astronauta, ó, eu tenho a mesma palavra, não muda, tá? E só isso aqui, ó, é que vai definir, só o artigo que vem na frente. Jovem, jovem é sempre a mesma palavra, o que vai definir, ó, é o artigo. O jovem, a jovem. O pianista, a pianista. O estudante, a estudante, tá? Então, vai ser o artigo que vai definir. Aí, aqui a gente tem umas observações, né? Substantivos de origem grega, tá? E aí, não tem como, tem que pesquisar na hora, tá, gente? Não tem como vocês decorarem quais são os substantivos de origem grega. Terminados em ema ou oma, são masculinos, tá? Então, isso aqui é uma dica para facilitar a vida de vocês. Então, o axioma, o fonema, o poema, o sistema, o sintoma, o teorema, tá? É uma dica. Vi lá numa questão de concurso que eu fiz, estava terminado em ema ou oma. Provavelmente é masculino, não tenho certeza, né? Arrisco que seja masculino, que as probabilidades são bem maiores. Existem alguns substantivos, tá, gente, que vão mudar de significado de acordo com o artigo que eu uso, de acordo com o gênero. Então, o rádio é a rádio de música, tá? Um aparelho que recebe ondas ali de rádio. A rádio é a estação emissora, tá? Então, o significado muda de acordo com o artigo que eu coloco na frente. O capital, dinheiro, né? A capital se refere a cidades. Mais pra frente eu coloquei uma listinha com alguns exemplos disso aqui. Gente, a palavra personagem, tá? É correto utilizar o personagem ou a personagem, não se refere a gênero. Então, a personagem do livro, João, a personagem do livro, tá? Joana, a personagem do livro, ou o personagem João, ou personagem Joana, não indica gênero, ele é aceito das duas formas, tá? Ó, é usada indistintamente nos dois gêneros, ok? E não é errado, tá? Como eu botei aqui, ó, o menino descobriu nas nuvens os personagens ou as personagens do conto de Carochinha. Aqui, gente, eu coloquei umas listinhas pra vocês. Isso aqui cai em concurso, tá? E vocês têm que saber decor. Então, essa lista aqui é pra ler e memorizar. Ó, é o tapa ou a tapa? É o tapa. É o eclipse. O lança-perfume. O dó. Gente, esse aqui eu escuto sempre o pessoal falando errado, tá? Não me deu uma dó da fulana, me deu um dó da fulana, tá? Dó é masculino, pena é feminino. Me deu uma pena dela, agora me deu um dó, tá? Uma dó não existe, gente, é errado. O clã, o Osana, o herpes, o pijama. Feminino, sentinela, às vezes eles colocam, tá? Em questão de concurso. A sentinela e não o. A sentinela protegia a cidade, tá? A dinamite, a áspide, a derme, a pane, a mascote, a gênese. A gênese, não o gênese, tá? Também, né? O pessoal costuma falar errado. A libido. Isso aqui só lendo pra memorizar, gente. Não tem jeito, tá?
o sanduíche, o clarinete, o champanha, tá? No masculino, o sósia, o maracajá, o suéter, o soprano, o proclama, o pernoite, a hélice, a omoplata, a cataplasma, a entorse. A entorse, gente, eu tive um entorse no meu pé. Não, uma entorse, tá? A cal. Pega o cal lá pra pintar aquele muro. A cal é feminino, tá? A faringe, a cólera, a ubá, não é tão comum, né? É uma canoa. E aqui tem uma dica também, gente. São geralmente masculinos, substantivos de origem grega, né? Terminados em ma. Isso é uma dica também. Grama, gente. Me veja 200 gramas de queijo, por favor, tá? É o grama, o quilograma, tá? O plasma, o diagrama, o telefonema, o estratagema, o dilema, o teorema, o trema, tá? Coloquem o trema corretamente em tal palavra, tá? O trema foi abolido da língua portuguesa. O edema, o magma, o anátema, o estigma, o hematoma. E aqui tem umas exceções: a cataplasma, a celeuma e a fleuma. Essas são exceções à regra. Aqui, gente, aquelas palavrinhas que eu falei que tem uma significação no feminino e uma no masculino, aqui tem uma lista delas, tá? O moral, o ânimo, tá? Eu vou elevar o moral da tropa, eu vou elevar o ânimo da tropa, tá? A moral, ele não tem moral, ele não é honesto, não tem bons costumes, tá? Então aí é a moral dele é ínfima, não existe, tá? Ele é uma pessoa desonesta. Não vou ler tudo, tá? Todo a lista para vocês, leiam, decorem, tá? O grama, unidade de peso, a gente acabou de ver, né? A grama significa a relva, né? Grama que a gente pisa, tá? E por aí vai, gente. Leiam e decorem essas questõezinhas aqui. E vejam, né, que o gênero às vezes está condicionado ao sentido da frase, tá? Então, às vezes a gente tem que ler para entender exatamente o que está sendo dito. Flexão de números, gente. Um pouquinho extensa, né, essa aula, mas se estiverem cansados aí, deem pausa, né? A vantagem da aula à distância é essa. E vamos continuando. Flexão de número. Então, singular e plural, gente, tá? Via de regra, né? Regra geral, a gente coloca o S no final pro plural, né? Menino, meninos. E a gente tem algumas regrinhas, tá? Então, substantivos terminados em vogal, ditongo oral e N fazem o plural pelo acréscimo de S. Por exemplo, pai, pais, tá? Termina em ditongo. Opa. Pai, ó, ai, isso aqui é um ditongo, duas vogais, uma com som forte e uma com som fraco, tá? Imã, imãs, hífen, hífens, tá? Exceção, cânon e cânones. Que aí a gente tem que acrescentar aquele E ali. Substantivos terminados em M vão terminar em NS. Homem, homens. Substantivos terminados em R e Z. Acréscimo de es. Revólver, revólveres. Raiz, raízes. Aí ele coloca aqui, ó, atenção no plural de caráter, gente. É caracteres, tá? Substantivos terminados em ao, ol e u. Flexiona-se no plural, trocando L por is. Tipo, quintal, ó, a gente tira o L e coloca quintais. Caracol, caracóis. Hotel, hotéis. Isso que a gente já sabe, né? Cuidado com isso aqui, gente. Mal e males, tá? Os males. Cônsul, não é cônsuls, é cônsules, tá? Isso aqui tem que decorar porque são exceções.
Substantivos terminados em IL, tá? Que é o único que não tinha na de cima ali, ó. E faltou o IL aqui, tá? Terminados em IL, então fazem plural de duas formas, gente. Quando oxítonos, ou seja, quando a última sílaba é mais forte, tá? Canil, a última é mais forte. A gente acrescenta is, canis. Quando paroxítonos, a penúltima é a mais forte. Míssil, ó. A penúltima sílaba é a mais forte. Aí bota eis, mísseis. E aí tem aqui, né, um exemplo, uma observação, tá? Réptil, ó, paroxítona. Tem duas formas de usar. Pode ser répteis, mas também é correto, gente, dizer réptis, tá? É bem pouco usada, mas é correta também. Os répteis ou os réptis, né? Substantivos terminados em S. Temos duas opções, tá? Quando monossilábicos, ou seja, né, só uma sílaba forma a palavra, tipo as. Ou oxítonos, quando a última sílaba é a mais forte, como retrós. Aí a gente acrescenta ES. As, ases. Retrós, retroses. Agora, quando forem paroxítonos ou proparoxítonos, gente, isso aqui, ó, paroxítonos, penúltima mais forte. Penúltima sílaba mais forte. E proparoxítonos, antepenúltima sílaba mais forte. Quem não lembra disso, anota aí, tá? Pretendo revisar isso com vocês, se tivermos tempo, tá? Mas, antepenúltima mais forte. Aí, eles ficam invariáveis. O lápis, os lápis. O ônibus, os ônibus, tá? Por que isso aqui é uma paroxítona? Lápis, ó, penúltima. Ônibus, antepenúltima, mais forte, tá? Substantivos terminados em ão, fazem plural de 3 formas, gente. Então, pode trocar por ões, pode trocar por ães, pode trocar por ãos. Isso aqui, gente, aparece pra caramba, tá? Em questão de concurso, desses concursos que tem aquelas bancas que cobram bastante gramática, tá? Que varia, né, de banca pra banca. Algumas focam mais em interpretação de texto, algumas cobram mais gramática. As que cobram, tá? Costuma aparecer. Por quê? Porque isso aqui vocês têm que conhecer as palavras, tá? Não tem jeito, então eles adoram cobrar isso aqui. Por exemplo, ação, ações, cão, cães, grão, grãos, tá? Quando é que eu sei quando é um, quando é o outro? Só lendo, gente. Aqui a gente tem uns exercícios na sequência, agora bem legais, que já vão dar uma noção para vocês, tá? Das palavras que aparecem mais. Substantivos terminados em X, não tem plural, tá? O látex, os látex, também, tá? E flexão de número dos artigos, os, uns, né? Isso aqui a gente já viu lá em artigo. E vamos terminar agora o último tipo de flexão, né? Que é a flexão de grau. O grau, ele é normal, né? Nós temos o grau normal da palavra. Por exemplo, a palavra casa e a palavra chinelo, tá? E essas palavras têm aumentativo e diminutivo. O grau aumentativo de casa é casarão. O diminutivo de casa é casinha. O aumentativo de chinelo é chinelão. O diminutivo de chinelo é chinelinho, tá? Fácil, né? Aí aqui tem até uma tirinha ali, tá mostrando que todas as palavras são no grau normal, né? Rei, czar e imperador. Então, esses graus, gente, aumentativo e diminutivo, eles podem ser analíticos ou sintéticos, tá? Qual a diferença?